filosofia é um grande milagre grego ou, na verdade, é um compilado de ideias de outros povos? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Entre Hipóteses. Antes de começar o nosso vídeo, então vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os vídeos, compartilhar para poder impulsionar essa nossa nova ideia aqui do canal. Mas vamos lá! No vídeo passado, eu terminei falando sobre o fato dos gregos não terem sido os únicos capazes de dar origem à filosofia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Será que houve realmente um milagre grego? Ou os gregos só juntaram as ideias de outros povos, o que os teóricos vão chamar de orientalismo? Diógenes de Laércio é considerado o primeiro historiador da filosofia. Pelo menos ele é o primeiro que temos registro. E já no início da sua obra, ele mostra como essa questão sobre quem deu origem à filosofia já era discutida pelos que vieram antes dele. Diógenes de Laércio escreve no seu livro que tanto Aristóteles quanto Socião já levantaram essa tese sobre a filosofia ter vindo de outros lugares para a Grécia. Contudo, Diógenes não concorda com isso. Ele chega a afirmar que essas teorias de outra origem da filosofia são tolas. Afinal, para ele, os gregos deram origem não só à filosofia, mas a todo o gênero humano. Vale ressaltar que, para os gregos, existiam dois tipos de pessoas. Os estrangeiros, aqueles que eles consideravam que tinham língua e costumes rudes, que eram chamados de bárbaros, e os gregos, de língua e costumes polidos, que eles chamavam propriamente de homens. A ideia do orientalismo não é sem fundamento, pois, como disse Heródoto, os gregos viajavam para comercializar e para conhecer. E essa ideia se desenvolveu em dois momentos diferentes. Primeiro, lá na Grécia clássica, quando o historiador Heródoto e os filósofos Platão e Aristóteles reconheceram a dívida intelectual que os gregos tinham com os bárbaros. E o segundo momento foi no helenismo, quando as cidades gregas perderam a liberdade e a independência, fizeram parte então do Império de Alexandre o Grande e depois de Roma, e essa ideia de uma diferença entre os gregos e os outros povos acabou diminuindo. A tese orientalista ganhou força no contato entre as teorias helenistas com os pensadores judaicos e os primeiros padres intelectualizados. A continuidade entre Moisés e Platão, os estoicos e Jesus foi uma fonte de legitimação dessa tese orientalista. E ela ganha mais força ainda na Renascença, quando filósofos ligados a correntes místicas e ocultistas afirmarem que a origem de todo o saber era egípcia. E eles se baseiam inclusive em Platão, que dizia que os gregos eram como crianças, se comparados com a sabedoria dos egípcios. Essa tese orientalista, a gente vai vendo que ela não é tão sem cabimento assim. O historiador de filosofia, Rodolfo Mandolfo, nos lembra do contato dos gregos com outras culturas e como que isso foi determinante na construção das artes, da religião e dos mitos gregos. Outro ponto é que é inegável a existência de um começo de ciência no Egito e na Babilônia, regiões que mantinham um contato econômico e político muito próximo com a Grécia. Além disso, os poetas e os sábios gregos tendiam a exaltar a sabedoria oriental, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque existia um mito da Idade de Ouro, que era um tempo de felicidade e comunhão entre homens e deuses, de plenitude de conhecimento e imortalizado. E esse período era localizado no Oriente. Na Bíblia, inclusive, lá no Gênesis, os hebreus localizam o Jardim do Éden no Oriente. E o segundo é que, para não chocar as pessoas com ideias novas ou muito transgressoras, os poetas colocavam elas como vindas do Oriente, para dar um ar de antiguidade, pois tudo que é antigo, tradicional,
tem sempre a sua autoridade legitimada de uma forma mais fácil, né? A tese orientalista, ela é reforçada pelo fato de que as religiões e os mitos orientais têm pelo menos 6 conceitos que reaparecem na filosofia. E são eles: primeiro, a ideia de uma unidade universal divina que cria dentro de si todos os seres. Segundo, a cosmogonia, ou seja, a origem do mundo como passagem de uma unidade primordial, caótica e indiferenciada para a diferenciação de todos os seres, uma passagem das trevas para a luz. Terceiro, a cosmogonia como um processo de geração e diferenciação dos seres. Quarto, a ideia de uma conexão entre todos os seres. 5. A ideia de uma lei ou uma governança na geração, transformação, corrupção de todos os seres num tempo cíclico. E, por último, a ideia de um dualismo entre corpo mortal e alma imortal, que precisa ser moralmente purificada para se libertar do corpo e viver a felicidade plena. Por outro lado, quando a gente lê os poemas de Homero e Hesíodo, a gente começa a perceber que algumas concepções foram incorporadas pelos gregos, mas como uma novidade já anunciada de futuras diferenças entre o pensamento grego e o pensamento oriental. A epopeia de Homero, que eu contei no vídeo anterior sobre a Ilíada e a Odisseia, e a teogonia de Hesíodo procuram diminuir essa distância entre deuses e homens, e também diminui o papel de forças monstruosas e irracionais atuando no mundo. Há uma humanização dos deuses e uma racionalização dos mitos de origem. A ideia defendida por Diógenes afirma um caráter absolutamente milagroso da origem da filosofia, o chamado milagre grego. Milagre não por ter uma originalidade, mas como algo que aconteceu e que não pode ser explicado, algo súbito, repentino. Essa ideia do milagre grego significa não só que a filosofia aconteceu de uma forma absolutamente original e espontânea, mas também que os gregos criaram a filosofia e a ciência para o Ocidente. Assim, temos duas teses contrárias e exageradas. Mas se a gente reduzir esse exagero, podemos pensar o milagre grego por outras 3 perspectivas. Primeiro, pelas mudanças que os gregos fizeram nas heranças recebidas de outras civilizações. Tudo bem, os egípcios criaram a aritmética, mas os gregos produziram a ciência matemática, colocaram ela num corpo lógico e sistemático de um conhecimento. Segundo, as modificações feitas nas formas de organização social. Os gregos inventaram a política. Enquanto as outras civilizações sempre trataram o domínio de um chefe, as decisões de um homem ou de um grupo de pessoas, como algo de origem divina, algo ali meio mágico, religioso, os gregos criaram as práticas pelas quais as decisões eram tomadas de acordo com o debate público, sendo votadas e revogadas por voto em assembleia. Os gregos separaram a autoridade civil-militar da autoridade religiosa, ou seja, eles tornaram o poder laico. E por último, a invenção do que chamamos de pensamento racional sistemático, baseado em princípios universais, e a invenção da vida social como uma comunidade humana, que tomou o seu próprio destino nas mãos. Os gregos inventaram o que a gente chama hoje de cultura, um ideal da comunidade e do indivíduo, responsáveis um pelo outro, como norma e como modelo um para o outro. Um vínculo interno e essencial entre ambos, tendo como centro a ideia do homem como um ser racional e político, capaz de agir seguindo fins e valores, e constitui uma certa ideia do que seja a excelência humana. Ou seja, não há milagre grego e há milagre grego.
Não há milagre grego nesse sentido de que as coisas são inexplicáveis, fora de condições históricas e materiais que permitiam esse surgimento. Mas há esse milagre quando a gente pensa nas mudanças que foram feitas pelos gregos, mudanças profundas e decisivas. E sem elas, a gente não teria o que hoje conhecemos como filosofia, ciência, política e cultura. Quer continuar entendendo como que foi o nascimento da filosofia grega? É só seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar aqui terça que vem. Até lá!